Fala, criminalistas, tudo certo com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o crime de injúria. Nosso último crime contra a honra, a gente já falou sobre o crime de calúnia e também sobre o crime de difamação. E hoje ficou pra gente falar sobre o crime de injúria. Tudo que você precisa saber sobre injúria, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e a gente vai começar agora o nosso vídeo, tá? Espero que vocês gostem e vamos lá. Pessoal, primeira coisa, letra de lei. É importantíssimo que a gente se habitue a ler a letra de lei. A injúria está prevista no artigo 140 do Código Penal e diz o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pena baixa, 1 a 6 meses é uma pena muito baixa, né? Então trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo, né? Já que é menos de 2 anos, né? E a competência nesse caso é do Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Então, se alguém comete um crime de injúria contra você, ou se você comete um crime de injúria simples contra alguém, a competência do julgamento desse crime será do Juizado Especial Criminal. E aqui eu deixei bem claro que na injúria não há imputação de fato. Realmente não há imputação de um fato contextualizado, de um fato pormenorizado, como existe na calúnia e na difamação que eu já falei para vocês. Aqui é um xingamento. É atribuir a alguém uma qualidade negativa. A gente vai ver agora, no próximo slide, exatamente o núcleo do tipo desse crime. Mas antes vamos falar um pouco sobre a objetividade jurídica. Qual que é a objetividade jurídica? A honra subjetiva. Qual que é a diferença nos outros crimes? Tanto a difamação quanto a calúnia atingem a honra objetiva, que é o que as pessoas pensam sobre você. É o juízo que as pessoas fazem acerca das suas qualidades, dos seus atributos, das suas características. Aqui é diferente. A honra é subjetiva, é a sua autoestima, é o que você pensa acerca dos seus atributos, das suas qualidades. É uma coisa interna. A injúria atinge a honra subjetiva. É por isso que o objeto material tem que ser pessoa física, porque pessoa jurídica não tem honra subjetiva, tem honra objetiva. Então a pessoa jurídica pode sofrer um crime de difamação, por exemplo, mas em honra subjetiva não tem. Eu não posso chegar numa marca e falar que ela é feia, ela não vai sentir, ela não vai sentir triste por causa disso. Mas o crime de injúria, o objeto material, é apenas pessoa física ofendida em sua honra subjetiva. O núcleo do tipo é injuriar, como a gente viu. Injuriar é a mesma coisa que ofender, falar mal, insultar. Então, vamos exemplificar. Eu chamar alguém de feio, de magricela, de gordo, de obeso, de anão. E ladrão? Será que eu chamo alguém de ladrão? Eu chego pra você e falo, você é um ladrão. É crime de injúria ou crime de calúnia? Já que a calúnia pressupõe imputação falsa de crime. Chamar de ladrão, de estuprador, de estelionatário, isso tudo é crime de injúria. Por mais que exista o crime, né, de estupro, por exemplo, de roubo e de estelionato, eu tô só falando, eu só tô te xingando. Basta um único xingamento e isso é crime de injúria. Porque para ser calúnia, eu tinha que falar, você cometeu um crime de estupro ontem, à noite, depois da festa, com fulana. Isso é crime de calúnia. Mas se eu só falo, você é um estelionatário, você é um ladrão, isso é injúria, atinge a subjetiva. Porque a injúria, ela se consuma com um único xingamento. Pode ser vários, mas um único xingamento. Não precisa de uma imputação de fato, de uma imputação contextualizada da coisa. Tá bom? Então não esqueça, chamar alguém de ladrão é crime de injúria. E quando é que o crime de injúria ele está consumado? Interessante isso, porque o crime de injúria ele está consumado a partir do momento que a ofensa chega ao conhecimento da vítima, de quem sofre a injúria. Então vamos supor, eu estou aqui e tem duas pessoas do meu lado, certo? Uma está perto de mim e outra está mais longe. Aí eu chego para essa pessoa que está do meu lado e falo assim, ó, fulano é muito feio, fulano é muito burro. A pessoa não escutou ainda, só quem está do meu lado que escutou. O crime está consumado? Não. Agora, se essa pessoa que está aqui falar para ela isso que eu contei, aí o crime estará consumado, porque chegou ao conhecimento da vítima. Justamente aí que a doutrina faz a distinção entre dois tipos de injúria, né? A injúria
imediata e a injúria mediata. O que é injúria imediata? É aquela proferida na presença da vítima. Eu chego para você e falo, você é feio, você é ladrão, você é estelionatário, você é gordo, você é magro, magricela. Isso é injúria imediata. Já a injúria mediata é aquela que a vítima toma conhecimento da ofensa por meio de terceiras pessoas. Né? Mas, de qualquer jeito, só vai estar consumado quando a ofensa chegar no conhecimento da pessoa, beleza? Porque atinge a honra subjetiva e não objetiva. Então pouco importa se outras pessoas ouvirem, não vai estar consumado ainda. Tentativa. Será que cabe tentativa? Aqui é a mesma coisa, pessoal, dos outros crimes contra a honra, certo? Admite totalmente na forma escrita. Então eu posso escrever uma carta para alguém, xingando ela, injuriando essa pessoa, e essa carta não vai chegar no destinatário, foi extraviada, não chegou por algum motivo. Por circunstâncias alheias à minha vontade, óbvio. E na forma oral, a doutrina se separa, mas eu entendo que é muito possível uma tentativa de injúria oral, né? Como, por exemplo, eu vou falar por alguém por telefone, e aí quando eu vou xingar essa pessoa, a ligação cai, ou a pessoa desliga na minha cara. Perceba que eu ia xingar essa pessoa, né? Mas por circunstâncias alheias à minha vontade, o crime não foi consumado porque a ligação caiu ou a pessoa desligou, né? Então, enfim, então é essa polêmica que você pode levar para uma prova objetiva, mas via de regra, admite-se na forma escrita. Exceção da verdade, é o meu meio de defesa, lembra? Cabe na calúnia, não cabe via de regra na difamação, e na injúria não cabe de jeito nenhum, porque é incompatível com o instituto do crime da injúria. Imagina só, eu chego pra você que tá me ouvindo e falo assim, ó, cara, você é muito burro, um exemplo. Aí imagina se coubesse exceção da verdade. Ou seja, eu vou tentar provar em juízo que eu tô falando é verdade. Não tem o menor sentido isso. Por isso que não cabe de jeito nenhum, em nenhuma hipótese, a exceção da verdade no crime de injúria. Agora a gente vai falar um pouco sobre o perdão judicial. O perdão judicial ele é uma causa extintiva da punibilidade. E no crime de injúria existe hipótese de perdão judicial. Está no artigo 140, parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando? Duas hipóteses. Quando o ofendido de forma reprovável, veja que está escrito de forma reprovável, ou seja, o juiz, no caso concreto, vai fazer um juízo de valor para ver se aquilo foi ou não reprovável. Certo? Então é importante isso. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então, se o ofendido de forma reprovável provocar diretamente a injúria, o juiz vai poder deixar de aplicar a pena. Isso é a causa de extinção da punibilidade. Tá? É muito importante isso. Então, por exemplo, um exemplo interessante. Um homem entra com a queixa-crime em face de uma mulher, tá? E aí o homem alega que ele chamou ela de sem vergonha, que ela chamou ele de sem vergonha, de cafajeste, safado. Só que na verdade, na situação concreta, a mulher estava parada, estava numa fila de banco, por exemplo, e ele que deu em cima dela e tudo mais. Então o ofendido de forma reprovável provocou diretamente injúria. Nesse caso, não vai haver crime de injúria para a mulher, beleza? E tem uma segunda hipótese que é bem interessante, que é no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. É interessante isso porque a retorção imediata é o revide, né? É a reação. Então, assim, você me chama de feio e eu retruco chamando, não, você que é feio, na verdade. Então, é uma injúria contra a outra. O perdão judicial, nesse caso, ele é válido apenas para a segunda injúria. A pessoa que me chamou de injúria vai se eu quiser entrar com a queixa-crime, eu vou entrar. Só que eu, como eu revidei, como foi um revide, né, uma espécie de ação de uma legítima defesa anômala, por assim dizer, não vai haver crime para mim, porque vai haver uma causa distintiva da punibilidade, que é o perdão judicial, no caso de retorção imediata. E lembre-se uma coisa, isso é uma pegadinha de prova que você vai saber só agora. A retorção imediata ela tem que ser em outra injúria, certo? Então vamos supor que alguém chega para mim e fala, Rafael, você é muito burro, não sabe nada de direito penal. E aí eu vou e faço minha reação, meu revide, é xingar ele com a calúnia e difamação. Não vai ter perdão judicial, porque tem que ser outra injúria, beleza? Isso é muito importante, de verdade. Não pode esquecer isso. E a gente já está aqui chegando ao fim para a gente falar um pouco sobre a injúria real.
né? A injúria real tá previsto no parágrafo 2º do artigo 140. E fala o seguinte: se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. O que é aviltantes, né? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aviltante, criminalista, significa humilhante. Aviltar alguém é humilhar alguém. Então a injúria real está muito atrelada às vias de fato. Já viu essa expressão? Ah, eles chegaram nas vias de fato. Isso é injúria real. Um exemplo de vias de fato: tapa na cara. É humilhante. Um empurrão. As vias de fato, elas consistem em agressões físicas, só que sem a intenção de causar lesão corporal grave, gravíssima, leve, sem a intenção de lesionar alguém. É apenas uma agressão. Alguém empurra o outro na parede, o outro não se machuca tanto, um tapa na cara. Não uma agressão, uma lesão muito forte, um tapa na cara. É muito mais um sinal de humilhação, alguém receber um tapa na cara, do que propriamente uma lesão, né? Então, nesse caso de tapas na cara, de empurrões, vai estar caracterizada a injúria real, certo? E perceba que a injúria real ela também constitui infração de menor potencial ofensivo, certo? Competência do GCRIM também, porque a pena aqui é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Tá? Então não se esqueça que aviltante é sinônimo de humilhante. Então, nesse caso, é violência ou vias de fato que é capaz de envergonhar, de humilhar a vítima, né? De atingir o decoro, a dignidade da vítima. Isso é o crime de injúria, tá bom? Então não se esqueça disso, que é muito importante. E por fim, pessoal, a injúria qualificada. Aqui que entra a injúria racial, né? Muito presente nos dias de hoje, infelizmente, previsto no parágrafo 3º do artigo 140. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena vai ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Tá? Então a injúria qualificada ela é um crime de médio potencial ofensivo, não é mais um crime de menor potencial ofensivo. Só que da mesma forma, como a pena mínima é de 1 ano, vai admitir a suspensão condicional do processo. Tá? Então é muito importante isso. Essa injúria qualificada ela é muito usada, né, quando a gente quer humilhar a vítima, utilizando de elementos raciais muitas vezes, né? Seu macaco, seu preto safado, expressões, seu branco lixo, são as pessoas usam de elementos étnicos, raciais, culturais, portadores de deficiência para humilhar ainda mais a vítima. Perceba que é uma injúria qualificada mesmo, né? Porque a pena deve ser maior nesse caso, porque a utilização de elementos de raça, cor, enfim, raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa portadora de deficiência, ofende a dignidade da pessoa humana, né? Então, nesse caso, a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? E é muito interessante isso mesmo, que isso aconteça de fato, né? Que exista uma pena maior para esses crimes. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixe sua curtida, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, deixe um comentário aqui. Se você gostar desse vídeo, eu posso fazer um novo, apenas fazer uma distinção bem aprofundada, óbvio, entre injúria racial e o crime de racismo, certo? Fazer um vídeo separado, se você tiver interesse. Então deixe seu comentário, sua curtida, se inscreva no canal e tamo junto, tá? Obrigado a tudo, tem mais vídeo para você assistir aqui e tamo junto. Um forte abraço.